Primeiro eu queria começar agradecendo vocês a oportunidade, dizer que é um enorme prazer fazer parte desse programa, dessa iniciativa de vocês. Todo mundo tem algo a dizer, todo mundo tem algo a ouvir, eu acho que a rede social está aí para nos conectar e a internet faz esse papel de forma sensacional. E vocês são da minha área aqui, da nossa quebrada, então motivo mais que especial para a gente poder fazer isso junto. Então eu agradeço aí. Eu sou Jefferson Cesaroli, moro aqui há mais de 20 anos. Quase que nasci aqui na área continental de São Vicente. Sou formado em comércio exterior, tenho formação em direito também. Tive a oportunidade de fazer uma especialização internacional em liderança e treinamento. Sou casado com a Priscila, que também é daqui da área continental. Tenho uma sobrinha, uma irmã chamada Jéssica, filho da Rosália e do José, e sou muito feliz pela minha família, por tudo que eu conquistei, e onde eu vivo, aonde eu pertenço, minha terra, minhas origens. E é isso. Motivação para entrar na política? Putz, cara... Eu não sei, eu acho que vou pedir para você que vai fazer a edição, dar um 360 aqui em volta. Eu estou em cima da minha casa e quando a gente para olhar aqui, a imagem é bem bonita. Naturalmente, a natureza cumpre o seu papel e é uma paisagem bem bonita, mas a gente olha assim, por cima das casas, por cima dos muros, a gente olha na rua, a gente percebe que tem muita coisa a ser transformado ainda, né? Depois de tanta insatisfação, tantos questionamentos diante do cenário local e regional, nacional, a gente se pergunta, e o que eu posso fazer para transformar, para mudar essa realidade? E aí, em 2014, depois de uma viagem internacional, onde o principal objetivo era religioso, social e não tinha nada de política, mas eu acabei caindo num grupo de trabalho que fazia política e foi sensacional porque eu pude perceber como jovens poderiam influenciar e poderiam ser agentes de transformação de acordo com as suas realidades. Isso me gerou uma agonia. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu resolvi transformar toda aquela minha indignação em ação. E foi através da política que eu decidi instrumentalizar essa força que estava em mim, decorrente da viagem, para poder fazer alguma coisa. E em 2016 eu fui candidato a vereador. Foi uma experiência muito boa. Tive a felicidade de encontrar um grupo aqui de pessoas compromissadas, de pessoas inteligentes, pessoas que gostam de pensar a cidade, pensam as suas realidades e a partir das suas vivências aplicam aquilo que podem e que aprenderam para trazer uma melhoria, gerar um senso de pertencimento. Então tudo isso me deu subsídio e ferramenta para que eu pudesse ser um agente político, para que através da política tentar fazer a transformação na minha comunidade, na minha realidade. Problemas do governo atual. Cara, falar de política local, falar de São Vicente, do governo atual, tem inúmeros problemas. São Vicente é a primeira cidade do Brasil e São Vicente é a cidade, consequentemente, a cidade mais velha da Baixada Santista, mas a gente olha para o lado, a gente vê Santos, a gente olha para o outro, vê Praia Grande, cidades mais novas e que tem alguns problemas estruturais, é claro, mas que já evoluíram algumas coisas, até mesmo por conta de políticas públicas. Cada um tem sua realidade econômica, etc. Mas muito do progresso se dá por uma gestão eficiente, que de certo modo a gente pode dizer que em outras cidades existem. Tá certo que também tem Cubatão, Guarujá, que de alguma maneira também tem suas deficiências, mas São Vicente deveria estar um patamar mais à frente. Nós tivemos grandes nomes da política, pessoas conhecidas nacionalmente, pessoas inclusive que concorreram ao governo do estado, saindo daqui de São Vicente, e a gente percebe então que houve um crescimento político de algumas pessoas, mas não houve crescimento da cidade enquanto qualidade de vida, enquanto equipamentos públicos e estruturais para que possa melhorar a vida do município de São Vicente. Eu acho que um dos principais problemas que a gente encontra aqui em São Vicente é a falta de transparência. Se não tem transparência, a gente não sabe. Muitas vezes nem é a falta de dinheiro, e às vezes também é a falta de dinheiro. Mas quando se tem transparência, você sabe para onde vai, como vai, quanto sobrou, quanto faltou, e aqui em São Vicente é tudo às escuras, nada se sabe, e essa falta de transparência é tanto para o executivo, nas demandas do prefeito, quanto o legislativo, com os nossos vereadores. E a gente sabe que a política daqui, de 4 em 4 anos muda, mas tem sobrenomes que permanecem, tem tem pessoas que se perpetuam no poder, e a cidade fica aí jogada às traças, sabe? Além da questão de falta de transparência, tem uma coisa que eu acho que é tão importante quanto a transparência, que é
senso de pertencimento e educação política. Eu acho que falta também, nós enquanto munícipe cidadão, essa vontade de querer saber um pouco mais, sabe? E muito disso é falta de motivação pessoal e também falta de ânimo por quem está fazendo política, de gerar no cidadão e no munícipe, no eleitor, essa vontade de buscar. Por exemplo, toda quinta-feira nós temos sessão da Câmara às 18 horas. E, infelizmente, nem 1% da população participa. As pessoas nem sabem quando acontece a sessão. E aí essa falta de informação, essa falta de vontade de fiscalizar o político faz com que aconteça um cenário perfeito. Se a população não cobra, é muito mais fácil do político não prestar conta e fazer o que ele quiser, e aí você vê muitas vezes o dinheiro vindo, mas indo para outras finalidades e a população carecendo cada vez mais. Então eu coloco aqui como falta de transparência um dos problemas, falta de participação e falta de educação política. A educação política está ligado diretamente com tudo isso, porque quando você tem educação política, quando você ensina para o cidadão a importância dele, não apenas de votar, essa política de 1,99 cocada. Aí no caso, eu queria te fazer uma pergunta. Você falou que o pessoal não vai à Câmara acompanhar essas coisas. Você acha que essa parte de não acompanhar da sociedade, da população, se dá por uma falta de ânimo, acreditar que sempre políticos vão ser corruptos e que não existe nova política, essas coisas? Está nessa mesmice? Também tem muito disso, não só no cenário municipal, local, mas nacional. As pessoas estão descrentes com a política, né? Então você vê o munícipe indo lá, vai até a urna, vota, e aí você pergunta depois de um tempo em quem ele votou e ele não sabe nem o nome. Principalmente na questão mais abrangente nacional, se você perguntar para boa parte da população em quem ela votou para senador, sem ser agora 2018, que acabamos de ter eleição, na eleição anterior, 2014, a maioria das pessoas não sabe quem votou para senador, e isso se estende para deputado federal, deputado estadual. Algumas pessoas, inclusive, eu ouso dizer que não sabem para quem votou para senador nessa eleição. Foi lá, cumpriu o papel, mas esquece. E mal sabem as pessoas de que é tão importante quanto votar é você cobrar, monitorar, fiscalizar. O político, ele é nosso representante. Então você basicamente dá uma procuração para que ele haja em seu nome, lhe representando. Então é muito mais do que cumprir o papel de cidadão. E as urnas votar é você acompanhar, cobrar de várias formas, indo na sessão da Câmara, como você falou, mandando um e-mail, tem várias formas. Infelizmente também tem a questão da nossa falta de vontade e, como eu falei, tem a falta de iniciativa do político, quanto gestor, de fazer algo que gere no cidadão o senso de pertencimento e o anseio de querer buscar mais informações sobre política. Eu, por exemplo, acredito que, enquanto político, é responsabilidade minha também mudar essa situação para reverter o quadro, para que possamos trazer as pessoas mais próximas. A política é feita no dia a dia, feita de acordo com as demandas. Então eu enxergo a política de uma forma, eu moro na área continental de São Vicente. Então nada melhor que, enquanto vereador, por exemplo, se eu sou vereador em São Vicente, se eu sou vereador, eu conheço a área continental, mas eu não conheço com tanta propriedade, por exemplo, o Japuí. Então, nesse sentido, eu preciso estar próximo da população do Japuí para entender quais são as demandas, o que dá certo lá, o que não dá, o que o poder público pode fazer para transformar aquela realidade. Então é uma troca. A população precisa estar presente, mas também o político precisa gerar ferramentas e inovar para gerar engajamento, onde o político e o cidadão tenham uma união para o bem comum, que é a transformação da cidade, do país e etc. Em outras escalas, questão região, estado e país. Falando da questão da região, Baixada Santista, que é uma região rica, uma região que tem vários pontos positivos, alguns pontos negativos, mas eu acho que precisa, para que a coisa possa melhorar a nível regional, é pensar a cidade de forma metropolitana. Por exemplo, transporte público, tem que pensar o transporte público na visão metropolitana, a saúde de forma metropolitana, aquilo que deu certo para Santos, que se aplique em São Vicente, que se estenda a Praia Grande, que chegue a Cubatão, e aquilo que está dando errado que sirva de exemplo. Eu acho que precisa ter uma junção aí dos poderes entre o executivo e o legislativo das cidades, para que se entendam de forma metropolitana, possam pensar a Baixada Santista para que nós possamos avançar.
porque tem muito a crescer, tem muito a avançar, mas eu acho que enquanto isso não for pensado de forma orgânica e metropolitana, vamos bater cabeça. Estadual, muita coisa. São Paulo é um dos estados mais ricos do Brasil, inclusive é maior e tem um PIB também maior do que muitos países. Então há muita riqueza, há muita produção, há muito comércio e serviço aqui em São Paulo, então tem dinheiro em São Paulo e eu acredito que para São Paulo o que precisa é gestão. Nós estamos aí num novo governo e ainda é cedo para poder falar, trazendo essa questão em outras escalas, a nível nacional, por exemplo. Nós temos um novo governo aí, também talvez seja, ainda é precoce qualquer posicionamento cravado, tanto positivo ou negativo a respeito desse novo governo, mas eu acho que precisa radicalizar em várias questões. Corrupção é uma coisa que precisa ser extinta do Brasil, desde do vereador até o presidente da República no mais alto escalão, e se essa for uma das pautas, e eu acredito que seja, a gente tem tudo para crescer, mas tem algumas outras coisas que, infelizmente, nem tudo que é prometido durante uma campanha a gente percebe que é entregue no dia a dia. Nós estamos iniciando aí um novo governo e muitas coisas que foram prometidas a gente percebe que talvez não serão cumpridas. O Brasil precisa avançar em muitas questões. Eu considero que nós tivemos uma renovação significativa no Congresso e no Senado, e acredito que sangue novo é um bom indicativo. Acho que tem bons quadros tanto na direita quanto na esquerda que podem dar novos ares e oxigenar a política a nível nacional. Falando em direita e esquerda, eu acho que isso é uma das coisas que atrapalham e muito o progresso do nosso país. Eu fui candidato a deputado estadual, não fui eleito, mas fiquei como suplente. Tive a oportunidade de ir na Lesp e eu vi um debate entre os deputados estaduais, e aí pontualmente teve uma discussão entre uma deputada da esquerda, que não convém falar o nome, e um deputado da direita, que também não convém falar o nome. Eles perderam a sessão praticamente quase toda discutindo algo que era irrelevante diante da necessidade maior de discussão. A pauta era educação, e eles se apegaram a algo tão pequeno, na questão ideológica de direita e de esquerda, ficaram se batendo, trocando farpas, e a pauta não andou, e aí, infelizmente, você vê que essa polarização dos lados, dos extremos, de certo modo, acaba atrapalhando o debate, acaba atrapalhando o progresso, e eu acho que isso precisa ser avançado, isso precisa passar. Se você me pedisse uma definição, eu digo que eu sou progressista, sustentabilista, vamos pra frente. Eu acho que eu tô ali no meio dos dois, mas sempre olhando para frente, como eu te falei. Há pautas que são interessantes da direita, há pautas que são interessantes da esquerda, e eu acho que é necessário que tenha uma convergência para que as coisas tenham mais efetividade e o Brasil avance. Como você criaria uma sociedade a partir do zero? Eu falei um pouco, mas eu acho que é algo que eu milito nessa causa, vou até falar um pouco sobre depois, mas é a educação política, cara. Eu acho que desde a senhorinha lá, dona de casa, que não sabe ler, como tem na minha família, até o maior, o cara que é letrado, que tem pós-graduação, mestrado, a educação política ela é aplicável para todos e todos os aspectos. E quando se tem educação política, você entende a importância do seu político, de eleger, a importância de pesquisar, a importância de saber escolher e, mais que isso, a importância de fiscalizar e acompanhar. Quando não há fiscalização, quando não há uma prestação de conta para a população, cria-se o ambiente perfeito para que o político faça aquilo que ele quer. E o político ele não está ali posto para fazer o que ele quer, mas sim para ser representante do povo. Então há necessidade de educação política para que as pessoas entendam, saibam, para que as pessoas tenham senso de pertencimento. Isso é meu. Por exemplo, a questão da educação pública. A educação, eu costumo dizer que ela é pública, mas ela não é de graça. Você, munícipe, contribuinte, nós pagamos nossos impostos e sai uma parte disso para a educação. Então, há um dinheiro específico reservado para isso. É público, mas não é de graça. Então, cabe a mim, a você, cabe a nós fazer essa fiscalização. E isso é só um exemplo, tanto na saúde quanto na segurança. Nós podemos dar diversos exemplos aqui, mas eu considero que a educação política traz essas pautas entre a aproximação do político e o cidadão, o munícipe, para que possa fazer uma política mais dinâmica, uma política mais participativa e inclusiva. Eu sou embaixador Politize, que é o maior portal de educação política da América Latina, e o Politize
desde 2016 vem com um novo projeto, que é um projeto, ele é projeto offline, porque o foco inicial era online. Então se você entrar na internet e colocar Politize, você vai ter conteúdo de todos os aspectos, desde reforma da Previdência até aborto, para dar um conteúdo de educação política da população. E aí o projeto de embaixadores traz isso de forma offline, que são as pessoas de forma física. Então eu sou formado na primeira turma de embaixadores e como missão principal é propagar a política e o senso de pertencimento e a cidadania a qualquer lugar, a qualquer tempo, independente da classe social, independente da raça, gênero e etc. E é uma das minhas bandeiras que eu faço enquanto voluntário de politismo, mas também enquanto atuante na política. A educação política, ela tem o poder de transformar e ela é uma ferramenta para utilizar para que nós possamos ter a transformação e a mudança do nosso país. Bom, como eu falei, eu sou embaixador Politize, também fui candidato em 2016, foi uma experiência ímpar. Inicialmente a ideia era ajudar um amigo que concorreu a prefeito. Posso falar que é um amigo? Inclusive, eu quero que seja mais um convidado aqui. Ótimo, ele vai topar, é a cara dele. Então, inicialmente eu tinha vontade, como eu falei, vim de fora, peguei um pouco de política, fui picado pelo mosquito que me deu essa vontade de ser atuante na política. Daí quando eu cheguei, a ideia inicialmente era ajudar o Caio, que tinha candidatura posta como pré-candidato a prefeito, e aí a coisa foi acontecendo, a gente criou o grupo para programar e organizar a candidatura do Caio ao prefeito, e aí no meio de tudo isso, já chegando nos 45 do segundo tempo, a gente olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha candidato a vereador na chapa do Caio aqui na área continental. E aí ele olhou para mim e falou: cara, a forma mais efetiva para que você possa me ajudar é sendo candidato. Eu tinha essa vontade, sim, mas não era algo que fosse acontecer em 2016, que era muito... 2016 foi o ano da minha formação na faculdade, 2016 foi o ano que eu tinha assumido algumas responsabilidades na igreja de liderança, também tinha algumas coisas do meu casamento, eu casei no ano anterior, mas 2016 foi o ano que eu tive muitas tarefas, então não era um ano para ser candidato. E aí o Caio, a gente conversou, aceitei o desafio, fui candidato em 2016 e foi um susto, tive mais votos que 3 vereadores que estão aí, inclusive hoje eleitos, por conta do partido, da coligação. Eu não estou lá, não lhe represento na Câmara, mas foi uma experiência interessante, com R$420 apenas, que eu não podia gastar mais dinheiro, porque eu ia casar, então você imagina, eu explicando para minha noiva na época que eu vou tirar R$100 ali para poder fazer uma coisa na campanha. Foi sem dinheiro, foi na raça, com apenas R$420 nós conseguimos conquistar 1.311 votos e foi muito disso, sabe? Esse contato com as pessoas, com a comunidade, a internet, rede social, e deu super certo, foi uma surpresa, e aí isso me deu ferramenta e vontade. Em 2018 também aceitei o convite, fui candidato a deputado estadual, tive 3.602 votos, também foi um grande passo, e só me deu só me deu mais vontade de crer que é possível. Esse negócio de que a política é só para quem tem dinheiro, não. Esse negócio de que a política é só para A ou B, não, isso não é verdade. E aí, tanto a candidatura de 2016 quanto de 2018 me deu a esperança de que é possível chegar mais longe, com verdade, com dinamismo, com inovação e com muitas pessoas interessadas e conectadas, dispostas a construir com você de forma coletiva. Nós podemos sim fazer a transformação que nós precisamos. Eu acho que é nessa essência de comunidade, é nessa essência de coletividade que a gente consegue ir mais longe. É nisso que eu acredito, é nisso que eu tenho fé. E eu não sei onde eu irei chegar, mas eu acredito que a cada oportunidade de falar com uma nova pessoa, cada oportunidade de ser na campanha ou não, quando a gente tem a oportunidade de se comunicar, a gente pode sim gerar mudança, gerar transformação. Eu acho que a política passa, sabe? Eu acho que o meu objetivo é algo muito maior. E tem a ver com transformação, tem a ver com ser ferramenta e instrumento. E a política foi uma das formas onde eu encontrei para fazer de maneira efetiva. Mas não necessariamente tudo isso está limitado à política. Eu acho que a política é um meio, mas não é um fim. Então, enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver pessoas boas ao meu lado para contribuir, a gente vai fazer e utilizar a ferramenta política para transformar. E é isso que eu acredito. E quem sabe um dia chegaremos lá. Valeu pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Pega aí desfrute um pouco do cenário da minha comunidade, de cima da minha casa, da minha quebrada.
essa política de 1,99. Cocada. Mas é isso aí, é a realidade daqui, né? Papo de quebrado. Agora é a Codorna. Anteriormente era o carro da cocada e quebra-queixo. Agora é da Codorna. Então se você que está nos vendo nesse vídeo, de repente quer comprar um ovo de Codorna aqui na Rua 1, é o Merchan, nosso patrocinador, o cara da Codorna, o cara do ovo. E anteriormente nosso patrocinador também, o Coqueiro. É assim a comunidade. É outro carro de ovos ou ele tá voltando? Acho que é a concorrência, hein? Eles se cruzam às vezes, é. Sim. Já chegou, né, mulher? Tá gravando, dá tchau. Tô falando como é que é a vida da comunidade, né? Depois eu vou jantar lá. Beijo. Olha, cuide. Quero. E assim o cumprimento na quebrada.